Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Babi Inspira, segunda temporada. E hoje o meu convidado é um grande DJ. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Sigam Babi Inspira no YouTube e nas outras redes sociais. Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Babi Inspira. E hoje o meu convidado é o Rafael Di Fenthaler. Di Fenthaler. Eu tô com dificuldade de falar o nome dele, hein? Di Fenthaler. Di Fenthaler é alemão? Isso, alemão. Tá pronto. O Rafael é um DJ que trabalha em grandes casamentos, trabalha dentro do Brasil e fora também. Ele vai contar um pouco da trajetória dele. Muito obrigada, Rafael. Seja bem-vindo ao meu podcast. Me conte um pouco como você começou com a carreira de DJ. Legal, vamos lá. Ainda na minha adolescência, fui picado pelo bichinho da discotecagem. 15 para 16 anos, comecei a me interessar, até que recebo um convite de um padrinho para passar um fim de semana na casa dele assistindo um DVD que tinha a ver com música. Uhum. E quando eu chego lá, esse DVD era do DJ Fatboy Slim, tocando em Brighton Muito Beach. conhecido, anos 90, Big né? Beach Boutique, para milhares e milhares de pessoas. Eu falei, uau, é isso que eu quero fazer na minha vida. E depois disso comecei a procurar sobre cursos, aparelhagens e tudo mais. E a minha vida inteira eu fiz isso, né? Eu tô com 38 anos, então eu já faço ainda, isso né? há mais de 20 anos, 22, 23 anos aproximadamente. E sempre com o mesmo entusiasmo, brilho no olhar, muito amor. Acho que esse é o segredo, né? E qual o estilo musical, assim? Eu sei que DJ, você deve ter qual a linha que você segue mais, né? Legal. Tirando casamentos, antes de você trabalhar com casamentos, que eu sei que você migrou para casamentos na época da pandemia. Mas antes, qual era o estilo que você tocava? Legal, eu sempre fui um DJ especialista em música eletrônica, mais precisamente house music. E sempre quis fazer um som que fosse democrático, um som comercial que pudesse ser compreendido por todo mundo que estivesse na minha pista de dança, né? Então eu sempre quis ser muito plural, porque eu não acredito, quando você tem uma massa de pessoas, eu não acredito que você trabalhando um segmento só musical, você vai conseguir agradá-los por muito tempo. E eu sempre fui um DJ que a gente chama de baileiro, né? Que faz o baile acontecer, né? E sempre amei tocar por horas e horas seguidas. Então, dessa maneira eu construí a minha pista de dança. E você fazia músicas também, né? Isso, produzia. Porque o DJ produz sons só dele, você faz aquele mix. Você tem alguma que tenha estourado nessa época sua que... Você tem de lembrança assim, não, essa foi a que mais estourou, e qual era o estilo dessa música? Sim, essa música era um house, e inclusive é uma grande honra para mim, porque ela foi tocada mundialmente por um DJ muito famoso, que é um dos papas da house music, chamado Pete Tong, e ele tocou essa música minha, essa faixa minha, algumas vezes no programa de rádio dele, que era, vamos dizer, era feito streaming desse programa para mais de 80 países na BBC de Londres. Uau! Exato. E como é que você teve acesso a isso? Eles pedem para você autorização ou isso acontece? Isso é automático? Olha numa pista, pegam aquela música. Legal. Na época não precisava de autorização, ainda hoje não, né? Porque o intuito do produtor musical e do DJ é mesmo espalhar, pulverizar a música dele, né? No maior... número de canais possíveis. Então ele realmente eles recebem das grandes gravadoras, das labels, essas músicas, esses releases, e aí ele recebeu essa minha música, gostou e passou a tocar. Que bacana. Então assim, foi uma música que saiu em vários grandes charts na Europa, nos top 100, top 50. Inclusive até me marcou um top 10 que eu recebi com essa música, acho que em 7º ou 8º lugar, e em 6º, uma posição antes, estava uma música do Avicii. Eu falei, nossa, eu tô do lado do Avicii, que foi um grande DJ também enorme. Ele era produtor e DJ também, né? Isso, muito famoso. Avicii era sueco e era assim, nossas músicas tinham letra também, algumas, então eles faziam uma balada muito boa. Exato. Bem interessante. Então, assim... E você migrou de balada para casamento. Me conta um pouco dessa migração e a diferença que você vê entre os dois mundos. Legal, vamos lá. Boa pergunta. Até a pandemia, a minha carreira era bem segmentada no mercado de
festas, baladas e festivais também. No entanto, produzi e participei de grandes casamentos, tive a oportunidade de tocar em grandes casamentos nesse meio tempo também. De quem? Daqueles noivos que eventualmente tinham dado o primeiro beijo numa balada onde eu estava tocando, né? Ou se conheceram, enfim, ou então saíram para curtir uma noitada e gostaram do DJ e falaram: eu quero esse cara no meu casamento. Então eu havia feito já dezenas de casamentos, mas realmente não era segmentado nesse mercado, até porque o mercado onde eu nasci foi esse, das festas, baladas, que, abrindo parênteses aqui, é um mercado que valida a carreira do DJ. Sim, sem dúvida. Porque o mercado que eu atuo hoje, que é o mercado de casamentos, é importante até para os contratantes saberem isso, os noivos saberem isso. Ele é um mercado sem barreira de entrada. O que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa um que se acha DJ pode entrar. Colocar um anúncio na internet e falar: eu sou DJ de casamento, e ele será DJ de casamento. Mas o mercado da onde eu vim, festas, baladas, festivais, esse é um mercado que só vai ter a sua fotinho no flyer, o seu nome ali como headliner da noite, né, o seu logotipo estampado em tudo quanto é lugar. Aquele DJ que realmente é bom, e assim ele vai obtendo reconhecimento, né, crescendo no mercado a ponto de dividir palco com os grandes DJs internacionais, os maiores nomes do mundo, que graças a Deus você já participou disso, eu tive a oportunidade, né? Já toquei com Axwell, Alesso, Steve Aoki, Afrojack, Avicii, Tiesto, DJ Tiesto, Steve Angelo. Uau. Sim. Caramba, só... grandes nomes, assim. Eu toquei com mais de 10, 15 E você sente falta nomes desse mundo de vez em quando? Não sinto, sabe por quê? Porque eu acho assim, e aí eu vou responder sua pergunta anterior, falando sobre essa minha transição. A minha transição aconteceu quando veio a pandemia, lockdown, né? Todos tivemos tempo para pensar para onde as nossas vidas estavam caminhando e tudo mais. E exatamente naquele momento eu entendi que o meu papel na noite, né, nesses nightclubs, festivais, etc., já havia sido cumprido. Eu entendi ali como, poxa, vivi muito intensamente isso. Aprendeu muita coisa. Foram quase 20 anos nesse segmento, aprendi muita coisa. Tive a oportunidade de tocar nos maiores clubes do mundo, foram mais de 2.000 shows em 7 países, Uau. 3 capas de revistas, centenas de matérias para todos os tipos de veículos de comunicação. Então eu falei assim, papel cumprido, check, dei o check ali. E aí o que acontece? Nessa época mesmo, eu conheço a minha esposa no lockdown e casamos muito rápido. Em 1 ano a gente já estava casando. Foi algo muito intenso, acho que como tudo na minha vida. E casado, quando tudo reabriu e eu comecei a receber convites para voltar para a balada, meu coração fechou no sentido de não é mais isso, né? Não me sinto mais apto. Não me sinto mais à vontade, não quero voltar, enfim, tirei umas férias, gostei das férias, até porque o mercado de festas, baladas, etc., para mim era um mercado muito intenso, porque eu tocava a nível nacional, fazia tours internacionais também, então eu cheguei a fazer 25 shows em um mês, pra você ter ideia. Um por dia praticamente. Cheguei a fazer 25 shows em um mês, em mais de 5 estados, em mais de 10 cidades diferentes. E isso não era o que eu queria proporcionar para minha esposa como marido, entendeu? Eu falei, poxa, tá bom, agora eu casei e a minha esposa vai ser obrigada a lidar com um cara que passa 20 dias fora de casa por mês. Não era o que eu queria proporcionar. Aí também, esse foi um dos motivos que eu comecei a olhar para o mercado de casamento, e principalmente, isso é o que eu mais amo fazer na minha vida. Eu falei, eu não vou deixar o meu talento encostado, né, e meu grande amor, minha grande paixão. Que é a música. Então, culminou também com eu ter recém-casado. E aí, quando eu casei, nessa jornada do noivo, eu me apaixonei por esse nosso mercado, que ele é magnético, né? Se você ainda não trabalha com isso e algum dia tiver a oportunidade... É viciante, né? Viciante. Trabalhar com casamento. E aí eu falei, uau,
descobrir como eu vou continuar fazendo o que eu mais amo na minha vida com a minha nova paixão, né? Que é o segmento de noivas e casamentos. E a sua entrada no mercado deu uma diferença, né? Porque um DJ de balada, ele é diferente de DJs de casamento, É verdade, eu percebo. é verdade. A pista enche mais. Agora, você consegue... Porque o casamento, né? Quando a gente monta todo um casamento, os noivos querem, às vezes, aquela música dos avós. Querem a música para fazer a primeira dança e depois, sim, a balada. Você conseguiu fazer bem essa transição? Você conseguiu esse entendimento que o casamento tem várias etapas antes da grande balada? Exato. Foi muito, muito bem colocado o que você falou agora, porque, primeiro, falando sobre o padrão de DJ de casamento, né? Eu realmente entro no mercado não pensando só em mim, mas pensando no mercado como um todo, com a seguinte premissa: eu queria elevar a régua do DJ de casamento. Uhum. Eu queria provar para o DJ de casamento que ele não precisa ser aquele profissional acomodado que toca aquela playlist antiquada, né? Então, na maioria dos eventos. Então eu trago para o mercado essa minha bagagem. Inclusive eu tenho a oportunidade de trocar com muitos mentores, enfim, DJs que me procuram pedindo dicas, e eu amo fazer isso. Então, se você quiser conversar comigo, me chama lá no Instagram, porque eu sou muito comprometido com o desenvolvimento do mercado. Acho que você tem alguma escola, desculpa te interromper, alguma escola você dá aula também? Ou... Ainda não, mas pretende fazer mentoria, exato. É interessante. Eu estou em conversa com alguns mentores que me procuraram nesse sentido, e também desenvolvendo um projeto meu para conseguir escalar isso, né? Essa régua a ser elevada a nível, né, nacional aí. E falando da questão de repertório, para mim é muito tranquilo, porque eu vim do meu outro mercado sempre com essa mentalidade de agradar, que eu falei, o máximo de pessoas possíveis numa pista. Então, quando eu venho para esse segmento, para mim não houve dificuldade, uma vez que eu amo todos os estilos de música e sei que todos os estilos de música tem muitas músicas famosas e animadas que combinam com casamento. Sim. Então é isso que eu trago. Eu sempre tranquilizo os meus noivos no sentido de que quaisquer que sejam os estilos musicais que vocês escolherem para o seu grande dia, eu tenho muitas opções de músicas conhecidas e animadas para não deixar a peteca cair e fazer aquela pista de dança ser animada, cheia, até o final da festa, né? Essa é a minha premissa. E uma pergunta: os noivos, quando passam uma playlist do que eles gostam, eles pedem pra você, você pode fazer uma música pra mim? Por exemplo, fazer um mix só pra eles no casamento deles. Você já teve algo desse tipo? Já tive, mas acaba não sendo necessário hoje isso. Explico por quê. Na internet existem muitos remixes dessas grandes músicas, então eu sempre apresento para eles um ou mais remixes dessa mesma música, dessa música que eles gostam, que possa atender esse momento. Então é muito tranquilo nesse sentido. Como é que você sabe o auge da pista? Quando você monta o playlist deles, você sabe exatamente o minuto certo que vai tocar? Tipo, olha, vamos passar 2 horas da festa, eu vou começar com isso aqui durante tanto tempo. Você tem como é que é feita essa escalada, assim? Legal. Isso é feito de 2 maneiras. Primeiro é um trabalho prévio que eu faço, né? Que eu monto todo um cronograma para aquele evento. É importante dizer que para mim nunca é só mais um evento. Cada evento eu trato de maneira inteiramente personalizada, né? Desenvolvo esse trabalho de curadoria musical noivo a noivo, com base no briefing que a gente, né, que eles me passam ao longo das nossas reuniões, bate-papos e tudo mais. E aí, no momento, através da leitura de pista, que eu fico o tempo todo observando o que está acontecendo no evento, né? Porque você sabe que evento é momento, por mais que a gente planeje e tudo mais, às vezes o momento pede algo completamente diferente. Então, também, com base nesses 20 e poucos anos de carreira, eu consigo fazer as curvas necessárias ali para chegar nesse momento. Mas o que não falha num casamento o primeiro momento do casamento chama-se, né, recepção, ali a parte do coquetel, a entrada dos convidados no salão. Depois a gente tem a entrada dos noivos, né? Então, antes da entrada dos noivos, a gente tem uma música ambiente. A música não é o foco, porque as pessoas estão chegando, se cumprimentando, retocando maquiagem, pegando o primeiro drink no bar.
Depois da entrada dos noivos, a gente eleva a temperatura, porque geralmente eu estou fazendo o warm-up para a banda que vai entrar, né? Então, estou fazendo Quando tem banda, né? Mas quando tem banda, você já tem todo outro approach, Exato, né? tem esses dois cenários. Aí entra a banda, eu entrego para a banda brilhar e o ápice, que foi o que você perguntou, geralmente é depois da banda. Aí eu entro fervendo, porque ali a gente tem mais 2h30, 3 horas, 4, 5 horas de festa que tem que ser um tiro, né, Certeiro. certo, exato. Não pode falhar, então o DJ ali, se errar uma música, você desanima a galera, o pessoal dispersa e já começa a ir embora. E é você que fica nesse período todo, ou você tem um back, você tem uma equipe que fica com você? Tipo, às vezes eu tô cansado, tenho que ir ao banheiro, vou deixar alguém aqui. Porque na verdade você que é estrela, o DJ passa a ser estrela também do evento, né? Exato. O DJ tem crescido cada vez mais no segmento de casamentos, né? Eu acompanho, né, o mercado desde antes de eu efetivamente ter migrado, né? E eu vejo que o DJ até 2, 3 anos antes da pandemia era o cara que ficava embaixo do palco, na lateral, na house, mais escondido. Então ele vem, né, conquistando esse espaço e isso também é uma das minhas premissas. Eu sempre, de maneira muito educada, trago isso para as mesas, do tipo, poxa, beleza, você vai colocar o DJ lá no fundo do palco, encostado no painel de LED, o painel de LED vai brilhar, ninguém vai enxergar, isso traz uma perda para sua pista de dança. Eu vou contextualizando. Quando a gente consegue vencer essa batalha, legal, quando não, também tranquilo, enfim, mas a importância de existir essa interação, porque eu falo, os noivos, assessores, poxa, você está investindo tanto num DJ, às vezes, no meu caso, eu viajo muito, você está trazendo um DJ de outro estado, às vezes de outro país, né, como eu fiz recentemente, né, e aí você vai esconder esse profissional, né, você vai deixar ele tão distante do público e dos noivos que não vai haver uma interação legal, não faz sentido nenhum, né? Realmente não tem então, a gente está trabalhando, uma grande vitória do nosso mercado, por exemplo, né? Você que trabalha com a montagem do evento já é praticável com rodinha, que ele vem para frente, vai para trás no palco, já facilita vai pro a nossa vida. Facilita muito, né? E a gente tem aí trabalhado no sentido, não de que o DJ roube a cena, a noite é dos noivos, as estrelas são os noivos. Mas acho que o DJ roubar a cena, você está dizendo, aparecendo ali no casamento, isso. É necessário também. Exato, mas do sentido colaborativo. Sim, é uma parceria, né, onde o DJ é ali um protagonista junto aos noivos para enfatizar o amor deles, a celebração, sim, a alegria, o entretenimento, né, que é disso que a gente está falando. Você toca em festa de 15 anos, porque eu percebo no mercado, quando eu decoro o casamento, o tipo de DJ para casamento é um, o DJ para 15 anos é outro, e eles geralmente são as estrelas. Exato. É incrível. Exato. Por que existe essa distinção desse mercado de 15 para o casamento? Por que o DJ de 15 anos vira uma estrela? Legal, boa pergunta. Eu vou construir essa resposta da seguinte maneira. Vamos lá. São artistas muito diferentes, tá? Eu faço 15 anos também, não é o meu foco. Se você entrar nas minhas redes sociais, vocês verão ali uma identidade só, porque eu também fico confuso. Poxa, eu quero contratar um DJ pro meu casamento. Aí eu entro no Instagram dele, vejo que ele faz muito 15 anos, eu falo, poxa, não conecta tanto, né? Então eu prefiro hoje conectar com noivos, famílias, pessoal... Eventos. Exato. Né? Mas são artistas completamente diferentes. Por quê? Hoje o 15 anos, ele primeiro que é um evento que os pais fazem voltados, né, para debutante, para adolescente, e aí tudo é muito mais lúdico, né? Tudo é muito mais você conta uma história assim. Então DJ, eu, inclusive, já usei isso, né? Ele vai com uma roupa mais despojada, às vezes quase que fantasiado, às vezes pinta a cara, enfim. E ele toca uma música que conecta muito mais com a molecada, que é o funk, é o MTG, é o piseiro, enfim, uma música mais irreverente. O que é MTG? irreverente. Falar, gente. O MTG Desculpa a minha ignorância, eu não sei o que é MTG. É um funk...
misturado com música eletrônica, com forró, com vários elementos assim, e um pouco mais lento do que o funk. Basicamente é isso, um pouco menos animado, mas está muito em moda, em alta na juventude, e também o trap, que eles chamam agora, é um novo trap, que é tipo como se fosse um hip hop, um black music, enfim, das antigas, hoje chama trap, né? Então, que tem letras mais voltadas a um estilo de vida mais, né, boêmio, sensual, uma mistureba assim. Entendi. Não é muito a minha praia, mas enfim. Acho que não é a praia de quem gosta realmente de música, black soul. Não é. Totalmente diferente, né? Até para quem é músico, além de DJ, que é o meu caso, diríamos que é meio que um barulho, assim. Mas está em alta e a gente, quando é brifado, né, a gente toca para atender. Mas você tem um DNA. Esse DNA você não escapa dele, né? Exato. Não escapa. E aí, o que é curioso? Respondendo sua pergunta, por que o DJ de 15 anos parece muito mais uma estrela e tudo mais? Primeiro, por conta desse contexto de que o adolescente se emociona mais com tudo isso. E segundo, porque de fato as festas de 15 anos eles são mais voltados a contratarem artistas, né? Fazerem aí essa parte de contratação de maneira que esses artistas sejam as grandes estrelas da noite. Entendeu? Não tanto os noivos. Então, você tem essa diferença. Então, é um palco maior, com mais LED. Até porque, quando você está pagando sozinho, é diferente de duas famílias, né? Onde existe mais respeito e mais conversa sobre tudo. Então, tudo tem que ser um pouco mais democrático. Né? 15 anos não, a festa é sua, da sua filha, ela vai fazer o que ela quiser, é o mundo dela, entendeu? E você toca muito pra fora, me conta, como isso aconteceu na sua vida? Eu sei que você veio de fora realmente, praticamente, você fazia festivais lá fora, mas pra casamento, muito Destination Wedding. Como esses noivos chegam até você e como é tocar para um grupo de brasileiros e para um grupo de estrangeiros? Qual é a diferença musical que você percebe nisso? Legal. Mais uma vez, reforçando aquilo que eu já falei, a questão da diferença musical ela é sempre tratada na nossa reunião de alinhamento, de briefing do evento, onde eu conheço o gosto musical dos meus noivos, clientes, onde eles têm a oportunidade de não só falar, mas me enviar links das playlists deles e tudo mais, né? Então, começando a responder você, esse é um caminho inicial. No entanto, quando eu toco para noivos estrangeiros, eu levo muito em consideração também a questão cultural, né? Aonde ele mora, aonde ele está casando, o que ele quer, por exemplo, se ele mora nos Estados Unidos, ele casa na Europa, o que ele quer trazer de Europa, o que ele quer trazer dos Estados Unidos para isso, né? E muito também se eles são noivos mais tímidos, mais baladeiros, se eles são noivos mais fitness, por exemplo, tem aquela coisa, né, do cuidado com o corpo, com a estética. Eu sou muito observador. Então, assim, o resultado final do seu evento, para mim, tudo que a gente conversar e tudo que eu observar, aprender do seu mundo, vai fazer diferença. Com certeza. Tanto é que até quando os noivos têm Instagrams fechados, eu peço licença de adicionar, seguir, para conhecer o dia a dia deles, né? Ver os lugares onde eles estão frequentando, se eles são mais de restaurante, se eles são mais de festival, se eles são mais baladeiros, enfim. E aí, com base em todo esse apanhado de informações, eu chego no resultado final ideal do seu evento. Para que você possa realmente compilar tudo aquilo que eles amam, né? De música e também dos convidados dele, né? Exato. E existe alguma coisa que, por exemplo, quando você vai fazer algum evento como DJ, né? Um casamento de longo tempo. Tem casamentos mais curtos, de 5 a 6, tem aquele casamento baladeiro, que o casal casa cedo e quer fecha até 5 da manhã. Como fazer com que essa pista fique sempre cheia? Como ter um repertório bacana e como é que é dividido esse repertório? Tipo, primeiro uma música brasileira mixada, depois uma música um pouco mais agitada com modinha e depois
baladão? Como é que Legal. você faz essa divisão sua? Para não cansar. Excelente pergunta. Eu faço da seguinte maneira. Eu primeiro analiso tudo que eu tenho de informação desses casais, né? E aí, com base nisso, eu defino. Então, seu casamento vai ter flashback, anos 70, 80. Vamos trabalhar aqui um pouquinho de rock, que vocês gostam, música eletrônica. Vamos trabalhar um pouquinho de bossa nova em algum momento, que vocês gostam também, de repente para uma música ambiente, jazz, né? Então eu faço esse apanhado e aí, com base na temperatura de cada estilo musical, eu acomodo isso. Então vamos dizer, poxa, eu falei aqui de jazz. Jazz é às vezes menos animado do que bossa nova, que é menos animado do que rock, que é menos animado do que axé, Carnaval de Salvador, que é menos animado do que música eletrônica, house music, por exemplo. Então eu vou acomodando de acordo com uma crescente. Por quê? Quanto mais tarde vai ficando, maior a tendência das pessoas irem embora do evento. Sim. Né? Então, eu não posso dar toda a animação, gastar todas as minhas fichas na primeira hora de festa, né? Toca funk na primeira hora. Se eu toco funk na primeira hora, o que eu vou tocar depois disso? Né? Aí a tendência é o quê? O som desanimar e as pessoas irem embora. E eu, como eu trabalho, eu sempre brinco que eu sou aliado dos inimigos do fim, né? São aquelas pessoas que ficam ali e não vão embora de jeito nenhum. E a minha premissa, até tem várias fotos no meu feed do Instagram, do momento onde eu desligo o som no último minuto de festa, corro para lá, faço essa foto com eles para comprovar para os meus futuros contratantes que a minha pista de dança termina cheia na maioria das vezes. Isso né? É muito bom. A gente não controla tudo, às vezes tem uma banda que acabou não sendo tão legal no meio do caminho, mandou metade dos convidados embora, enfim. Já aconteceu? Já aconteceu. Então a gente não controla tudo, mas assim, a grande maioria, graças a Deus, os meus casamentos terminam com a pista de dança cheia. Então por isso que eu sempre trabalho nessa crescente e sempre muito atento à pista de dança, né? Quero até deixar um recado para os DJs de plantão que estiverem assistindo. DJ que toca só olhando para baixo, ele não perde o movimento, né? Ele perde de saber o que ele tem que fazer na sequência, né? E às vezes eu tô ali com as próximas 5, 6 músicas engatilhadas na minha mente já. Do tipo, não, vou construir, eu vou por esse caminho, isso não vai falhar. Entendeu? Então, assim, é muito importante, DJ, faz o que você tem que fazer, troca a música e depois você vai interagir com a galera. Então, é mão pra cima, é assovio, batendo palma, interage no microfone, vai pra frente da cabine do DJ, chama a galera, pula no meio da galera se for necessário, mas assim, faça o circo pegar fogo, né? Porque esse é o mais importante, esse né? É o mais importante. Eu brinco que casamento, ele não tem ensaio e não tem replay. Então, é um evento certeiro, ele tem que dar certo, né? Tem que ser assertivo mesmo. Tem que. E não importa, DJ, o que você esteja vivendo na sua vida pessoal, você pisou no palco, você está ali para fazer aquele casal feliz e aquela galera curtir. O que aconteceu. Tem que deixar ali. Então, assim, poxa, eu tive até uma situação muito delicada, mas ao mesmo tempo muito satisfatório o resultado, que foi há 2 meses atrás, começo de julho, que eu tive um casamento no mesmo dia do velório da minha avó. Caramba! E lidar com essas emoções é um pouco complicado. Exato. Né? Tem que ter inteligência emocional, ficar tranquilo, muito, né? Muito. E você sabe que, assim, a minha família acabou me incumbindo de celebrar o velório da minha avó. Tanto em São Paulo, de manhã, quanto quando fomos na parte da tarde para Mogi das Cruzes, onde ela ficou. Eu fiz 2 celebrações, voltei correndo, foi o tempo de chegar em casa, Caramba. Jantar, tomar um banho e vestir a skin do DJ. E graças a Deus foi um casamento maravilhoso, lindo, foi lindo, onde você lindo. mais deu sua energia boa para que aquilo acontecesse, Exato. né? Após uma perda dessa. Sim, e foi lindo, assim, ouvir o feedback dos noivos super felizes, da assessoria também, foi com a Tami, com a Eli, né, da Santé, foi maravilhoso a organização delas também, lá na Casa Petra.
E assim, isso me deixou muito feliz no sentido de, cara, aquele foi um dia delicado para mim, mas eu consegui encerrar um dia delicado De uma forma de uma bacana. maneira tão verdadeira e tão... Agora, voltando né? até nesse tema delicado, com a pandemia as coisas mudaram muito. No meu contrato, por exemplo, caso aconteça alguma coisa comigo realmente que não der para eu ir, né, algo muito inusitado, eu tenho uma equipe de back que consegue entregar, porque eu tenho um projeto, né? Eu tenho um desenho, eu tenho uma planilha, eu tenho os fornecedores, então assim, todo mundo sabe quem é que vai e qual a função de cada um. Então, numa decoração, caso aconteça algo muito grave, ela vai ser entregue. Né, como já aconteceu agora há pouco tempo com um decorador que não está mais entre nós, a decoração foi entregue, os parceiros entregaram tudo porque tem um projeto. Sim. DJ, o que acontece se você não quebrou o pé, se machucou, realmente algo que não der para você ir? Ficou Legal. preso no trânsito, o voo que você estava do outro país atrasou, porque não, enfim. Quem é que toca no seu lugar, já que você tem contrato? Como é que é feito isso? Você tem um pupilo? Muito bom, muito bem colocado. Eu tenho hoje mais de 15 DJs parceiros meus. Diga-se de passagem, porque graças ao bom Deus, esse ano eu tive que recusar mais de 50 datas que eu não tinha data. Caramba. Mais de 50. Então, toda semana eu acabo recusando 2, 3 datas por não ter agenda, mas isso é um bom sinal, né? Então, até por esse relacionamento muito bom de eu indicar muito, não só esses 2 pupilos que eu tenho, mas também uma agência de DJs parceira que tem mais de 10 DJs no casting, muito confiáveis, né? Então, sim, eu tenho isso. A minha própria esposa está avisada. Deus me livre se algum dia eu não estiver aqui por qualquer Ela motivo. é DJ né? também? Não. Ela não é DJ, mas vamos dizer, o Rafael tá lá em coma, inconsciente, precisa resolver o casamento. Então, ela tá sabendo que existe essa agência, né, parceira, enfim. Mas é uma agência que não é DJs, sua, uma agência que você participa. isso, na verdade eles não me representam e nem esses DJs. No entanto, a gente é parceiro no sentido, todas as datas que eu não posso, eu indico eles, né? E eles têm esse casting vasto com mais de 10 artistas. Mas o casamento é uma coisa muito própria, por isso vai fazer o meu casamento. Eu vou pedir pra você X músicas, você já pensou em tudo. Sim. E aí nesse dia você quebra o pé e não pode ir. Assim, não adianta chamar um parceiro que ele não sabe o que foi conversado. Exato. Você não tem ninguém, assim, por exemplo, essa pessoa é a que tá do meu lado. É o que eu conversei tudo, ele sabe tintim por tintim. Sim, ele está no grupo dos noivos e ele sabe o seu repertório. Então, se acontecer algo comigo, ou ele vai chamar um outro e vai ficar direcionando. Essa é a minha pergunta. Você tem alguém para direcionar? Porque não adianta só chamar um outro DJ. Isso, eu tenho 2 profissionais que me acompanham em tudo isso. E deles ainda tenho um que é o pupilo, igual você falou. Tá, então assim, se alguma coisa acontecer, eu sei que minha festa vai acontecer da melhor forma possível. Isso, sem e você mais dentro, atendendo o briefing dos noivos. Sim. Talvez não com a explosão sua, porque eu sei que você deve ter alguns insights, né? Mas eu sei que o que eu pedi pra você é o que vai estar ali. Exatamente. Ele é como se fosse a sua mão, né? Ele é minha sombra. A sua sombra, Isso, Sim, tenho. E também vale a pena comentar que eu tô chegando na marca de 3.000 eventos já na minha vida inteira. E graças ao bom Deus isso nunca aconteceu. Por alguns motivos, não é sorte não, é que realmente eu sou muito intencional em tudo que eu faço. Eu sempre falo para minha esposa, amor, a gente tem aí sempre 30 a 40 eventos para frente fechados para atender. Então assim, alimentação muito boa, prática de esportes, exames todos em dia. Na semana do evento, cuidado máximo com tudo que eu vou viver. Não faço esportes radicais de maneira nenhuma, não me aventuro em nada, não tenho hobbies malucos, não vou pular de paraquedas, não vou fazer nada disso. Então, assim, eu sou muito, muito cuidadoso. E às vezes que na minha vida, olha o que já aconteceu na minha vida. Já fui tocar com febre, resfriado, já fui tocar assim, se eu não estiver morrendo, eu vou tocar. Eu nunca cancelei nenhum show por problema de saúde, nada disso, por acidentes, nada. Já fui tocar com o ombro operado, com tipóia, pra você ter ideia, em Goiânia ainda, voei de São Paulo para Goiânia. Já fui tocar no mesmo dia da minha cirurgia aqui do ombro, eu saí do hospital 3 da tarde, 3 da manhã eu tava tocando na balada ali, paradinho e tudo mais. Então, assim,
Realmente eu tomo muito cuidado porque eu sei o quanto é importante para os meus contratantes eu estar lá. Sim, e não uma outra independente pessoa. da equipe. E aí, até aproveitando que você já tocou nessa questão da jornada, das longas horas e tudo mais, eu não levo um DJ staff nos meus eventos porque eu gosto de cuidar do evento de ponta a ponta. Entendi. Então, sempre eu chego mais ou menos no horário do começo da cerimônia e já fico direto até o último minuto. Inclusive acontece, igual recentemente, fui tocar em São Miguel dos Milagres e aí os noivos falaram, tem o DJ lá, que é da empresa de som, o que você acha dele abrir a festa, depois entrar a banda e depois vocês tocar? Eu não abro mão de cuidar da festa isso é muito de bom. ponta a ponta. É porque deixa personalizado também, né? Exato. Primeiro, eles já estão investindo num artista, né? Sim, num ticket um pouco agregado. mais alto e que traz essa segurança para o evento. E eu já estarei lá. Para eu ficar sofrendo atrás das cortinas lá, vendo a pessoa fazer algo que eu não concordo e que vai atrapalhar todo o restante do evento, eu prefiro eu estar à frente do evento. Então, cuidar disso. Para mim, eu não tenho muito essa coisa do tipo, mas vai queimar a atração, não. Até porque a gente trabalha um setup de evento diferente. O primeiro Rafael, antes da banda, ele vai tocar com o palco, com menos luz na minha cara, menos ênfase, o som não vai estar tão alto, e eu vou me reservar a fazer um show ali um pouco mais protocolar, mais tranquilo. O Rafael que volta depois da banda já é um Rafael que volta com o meu logotipo no painel de LED, assim, as minhas animações. Agitado. Falando no microfone, dando boa noite pra galera, falando meu nome. Muito boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Rafa de Feithaler, eu vim de São Paulo e vamos jogar pra cima. Enfim, uma coisa super animada, com volume alto, estilo de música lá em cima, que não pode falhar, entendeu? Então, bacana. Até para não ficar muito batido. Sim. A mesma figura que apareceu, ou também para não ficar... Você troca de roupa também? Você Às vezes eu troco. Em alguns eventos eu troco a camisa, troco o blazer, tiro o blazer, ponho o colete, né? Para trazer essa novidade, assim, esse movimento. E outra coisa, você falou de iluminação. Eu acho a iluminação muito importante. Eu, por exemplo, quando eu faço a decoração do casamento, eu converso com a empresa de iluminação para colocar os pontos focais e tal, e na pista, geralmente, eu converso com o DJ e ele faz o que ele quer, mas, por exemplo, às vezes eu coloco estruturas que antes do DJ começar, ela precisa aparecer, então é toda uma conversa anterior, né? Verdade. Agora eu tô colocando umas flores de papel gigante numa pista de casamento, a noiva queria essas flores, elas são brancas. Eu falei, olha, no primeiro momento da valsa, não vamos colocar as luzes, né, de DJ, vamos deixar uma coisa mais assim, tranquila, porque eu preciso dessa foto dos noivos, né? Depois, obviamente, a pista, porque ninguém vai observar o que foi feito ali. A minha pergunta é, quem faz a sua iluminação? É você que faz a iluminação de pista, ou quando os noivos contratam a empresa, você tem esse bate-bola com eles? Porque a iluminação faz a diferença também, no pancadão, né? Total. Como é que é feito isso? E pasme, né? Eu já trabalhei com grandes empresas do mercado, em casamentos, assim, Copacabana Palace, por exemplo, que o pessoal aperta um botão lá e não faz mais nada. Então, eu, muito cuidadosamente, assim que chego no evento, vou até a mesa de luz e LED, né? Até a house, converso com eles no sentido, primeiro, de me apresentar, quebrar o gelo e tudo mais. E depois eu passo um briefing para eles, porque a iluminação na pista de dança ela é muito estratégica, pode parecer que não, mas se você joga muita luz, você abre a pista de dança, porque a pessoa não quer aparecer, não quer aquele holofote na cara dela para ela se soltar, para ela, né, curtir efetivamente. E o contrário também é verdadeiro. Poxa, se num começo de festa você transforma a pista de dança numa caverna, ninguém vai querer estar ali, porque também é estranho, né? Isso precisa acontecer num ritmo cadenciado e em colaboração com a música. Então, eu converso tanto previamente com o pessoal, quanto ao longo do evento. Eu falo, mais luz, menos luz, faço sinais para ele, combino alguns códigos. No sentido de dirigir esse pessoal. Claro que é legal
quando eu consigo ter a minha equipe comigo, de iluminação, de LED, etc. No entanto, você sabe que os casamentos estão ficando cada vez mais caros, mais robustos e tudo mais, e eu entendo que cada profissional que você coloca dentro do evento, não somente ele traz um custo, mas ele traz um risco operacional grande também. Então, se essa pessoa está, de repente, comendo a comida dos convidados, por um briefing errado, ou até por falta de educação mesmo, porque tem muitos profissionais, né, que você fala, brifa, isso aqui, ele faz tudo errado. Então, é um risco nesses grandes eventos. Então, eu tenho cada vez mais trabalhado de uma maneira que eu consiga me precaver nesse sentido, que os noivos tenham o melhor aproveitamento possível de toda a cadeia de fornecedores que eles estão investindo, mas sem colocar o evento em risco. Tá. E até complementando com um ponto que você tocou mais de uma vez, você falou, essas longas jornadas, como são para você? Muito tranquilas, porque como eu chego lá muito alimentado, muito hidratado e tudo mais, pasme, já houveram 2 ou 3 casamentos que eu passei 10 horas tocando ininterruptamente, sem nem ir no banheiro, sem sentir fome, fraqueza, nada disso. Uma garrafinha d'água de 500 ml, eu vou ali administrando, rapidinho e vou embora, tranquilo. Eu não bebo, graças a Deus não uso nenhum tipo de droga, não fumo nada, inclusive então, sou cristão, casado, tranquilo. Eu sempre brinco, né? Falo assim para os meus contratantes e assessores, eu falo, vocês não vão ter dor de cabeça comigo, que eu não vou estar paquerando nenhuma convidada na festa, não vou estar bebendo bebida do seu bar, não vou perder o show porque tô doidão, enfim. E né? Acontece isso de vez em quando? Acontece. Muitos DJs, bandas e tudo mais, inclusive, eles acham que o seu casamento é uma extensão da casa deles. Então, eles querem levar amigos, eles pedem enxoval de bebidas alcoólicas, enxoval gigantesco, trabalhoso de camarim, eles levam amigos, levam parentes, enfim. Acham que a festa é festa deles. Eu acho que isso mais acontece com shows, né? Quando você tem um artista que... exato. Mas tem gente que nem tem um status assim tão alto, tão elevado, tão aprimorado, mas tem o ego muito maior do que o nome dele no mercado. O ego é o problema do mundo. Bom, eu já dividi palco com Jota Quest, Titãs, enfim, de grandes bandas, né? Esse sábado, agora, amanhã, diga-se de passagem, eu divido com Capital Inicial no Palácio Tangará. E essas bandas deram menos dor de cabeça do que bandas que ninguém conhece, pra você ter ideia. É perceptível que as bandas de antigamente, acho que eles sabem quem eles são, eles não precisam. E os novos, essa nova geração, ou essas novas bandas que apenas tocam em casamento, não só em festas, no geral, como Capital, que fazem turnê, eu acho que eles são mais chatos, sim. Eles são vaidosos, né? Vaidosos. Isso é muito ruim. Agora, outro assunto, o equipamento que você utiliza faz a diferença também no seu repertório? Legal. O que você... Quais são os equipamentos que você trabalha? O que não pode faltar? Legal. E para cada casamento, por exemplo, você leva um equipamento diferente? Porque casar no Brasil, você tem uma estrutura aqui. Fazer um casamento lá fora, como é que você leva o seu equipamento? Boa pergunta. O equipamento faz total diferença, tanto é que a gente não abre mão. No entanto, o meu rider técnico é muito padrão. O que eu peço ali no meu rider técnico? 2 CDJs, que é um aparelho, assim, para traduzir para o pessoal, são os toca-discos, né? Tem que ter um de cada lado. Um tá tocando a música que o pessoal tá ouvindo e o outro eu tô preparando a próxima música ali que eu vou colocar. E no meio desses 2 toca-discos existe uma mesinha de som, basicamente, chamada mixer. Então, 2 toca-discos, um mixer já me atende. Eu também estou levando para os eventos um equipamento meu, super moderno, que complementa esse rider técnico, que tem um diferencial que o rider técnico padrão não tem, que é o meu equipamento, ele se conecta no Wi-Fi e eu consigo acessar todas as playlists dos meus noivos, contratantes, aniversariantes, na hora, ali em real time. Então, você lembrou de uma música ou de um estilo que a gente nem conversou, se você me pedir na hora eu toco para você. Principalmente quando eu toco em alto mar, né? A gente faz muita boat party, festas nos barcos.
E aí eu consigo conectar a minha mesa no meu celular, eu roteio usando a internet do celular. Caramba. E se você estiver lá em alto mar comigo e falar, Rafa, toca agora Maria Bethânia, uma música que ela lançou em 1912. Você consegue procurar ali? Na hora eu baixo e toco, na hora. Não vai te faltar nenhuma música. Qual aplicativo que você utiliza? É o Tidal, SoundCloud, Amazon Music, Beatport Music, todos esses são compatíveis com essa minha mesa. Ok. E essa mesa ainda recebe e envia sinal por Bluetooth. Caramba! Então eu toquei agora Então você leva sempre essa mesa em todos os eventos? Isso, levo. Tá. E como ela é um equipamento mais compacto, é a mesma mesa que eu uso em eventos fora do Brasil e fora do estado de São Paulo. E aí você pede o rider deles lá, né? Isso. Que também faz a diferença eu da qualidade. peço, mas eu posso não pedir também fora do Brasil e tocar só com a minha. Jura? Sabe por quê? O que acontece? Que interessante isso, porque antigamente eu via só o Jay levando só o Mac, né? Sim. Que é o que mais funciona, lá, chega lá, conecta. Exato. Agora tem esses que você também conecta e essa sua mesinha. Isso é interessantíssimo. O que acontece? Eu tenho feito isso até a caráter de backup, porque, vamos dizer, eu cheguei lá igual eu fiz casamento agora em junho na Toscana, interior da Itália. Por mais que seja glamuroso, Itália e tudo mais, você não pode deixar de levar em consideração que você está no interior. Uhum. É igual aqui, interior de São Paulo. E né? internet pode não ter. Pode não ter tudo. Então, assim, cheguei lá. O equipamento, porventura, locado, não funciona tão bem. Poxa, aí, como é que a gente vai fazer? Você tem que ter esse backup, né? Ele é necessário para você como DJ. Aí eu não toco? Não dá. E outra coisa, esse custo, quando um noivo brasileiro está casando na Europa, tudo vezes 6, né, pagando em euro, poxa, chega lá, custa 800 euros o aluguel desse setup. Eu vou onerar os meus noivos nisso, sendo que eu posso levar o meu próprio equipamento? Mas isso ocupa um espaço bacana? Não, é desse tamanho. É uma mala assim. só diferenciada, eu né? levo na mão, inclusive, eu não despacho, né? Até por conta do risco, vai que extravie e tudo mais, então eu vou agarradinho nela, levo lá nos voos, nunca tive problema. Você leva 2 ou um só? Um só é o suficiente. Se quebrar. Não, aí eu tenho o rider técnico... Que já substitui. Exato. Ah, que interessante isso. Mas assim, justamente por isso que eu sou tão cuidadoso com as minhas coisas. Tão precavido. Por exemplo, você tá me levando para casar na Toscana, eu vou chegar 3 dias antes, né, no mínimo, porque se der qualquer problema, então eu preciso estar lá, legal. Enfim, contar com isso. Quais foram os países que você já fez casamento? Legal, vamos lá. Grécia, Portugal, Itália, foram onde eu já fiz casamentos. Agora, os países que eu toquei, além desses 3, Espanha, Estados Unidos, México... E tá faltando mais... Alemanha, provavelmente, não? Não, são 7 países. Bom, não tô lembrando o 7º agora, mas eu acho que foi... Punta del Este, que foi... Oh, meu Deus. Uruguai. Ah, bacana. Isso, são esses 7 países que eu já... Mais o Brasil, 8, vai. Sim, bacana isso. Mas seu sobrenome é alemão, por isso que eu falei, já tocou na Alemanha? Não, ainda não. Não? Me conta um pouco da sua história. Alemão vem da onde? É seu pai, sua mãe? Legal. A família do meu avô, por parte de mãe, perdão, que é toda do Rio Grande do Sul. Então daí vem o Diffenthaler. E aí de tanto, quem vai tocar hoje? Rafa Diffenthaler, ficou Rafa Diffenthaler. Ficou Diffenthaler. Ficou bem bacana, ficou diferenciado, ficou uma marca, né? Exato. É bem diferente e também é um nome que conecta-se internacionalmente. Sim, total. Né? Então, Rafa não é tão comum lá fora, apesar do famoso jogador de tênis Rafa Nadal, né? Mas o Diffenthaler então, assim, comunica lá, tem esse link. E né? Rafa, artista brasileiro que você curte, que você admira, quem seria esse artista brasileiro que te representa? Não falo só na cena eletrônica, eu quero saber de quem da cena eletrônica que você ama, mas também músicos, no geral. Quem você se identifica mais? Vamos lá. Vamos começar por um DJ que é o meu favorito, Vintage Culture. Hoje é unânime, assim, mundialmente, o
reconhecimento dele, né? Dos big names, os maiores DJs do mundo querem tocar junto com ele nos lineups, nas festas, junto mesmo, não é antes ou depois, é ao mesmo tempo. Então isso é muito legal, ver a maneira como ele cresceu. É uma pessoa, sempre foi muito querida comigo, já toquei no aniversário dele, já dividimos palco algumas vezes juntos, então eu sei que não somente é um excelente profissional, muito talentoso, mas uma pessoa maravilhosa, um coração gigante, ser humano gigante. Agora, falar de bandas e músicos no Brasil, nossa, nosso país é tão maravilhoso, tão rico nisso. É tão multicultural, né? Eu amo muito Tim Maia, eu amo muito Jota Quest, eu amo muito Gilberto Gil, eu amo muito Skank, por exemplo, Paralamas do Sucesso, Cazuza. Nossa, a gente tem uma variedade, né? Uma riqueza tão grande de bandas e tudo mais. Eu tô falando isso porque a outra pessoa que eu entrevistei antes também foi de banda, né? Hoje é um artista plástico, mas foi músico e trabalhou no meio da música. E Tim Maia é unânime. Unânime. Tim Maia... Eu não sei se é o Jorge da Ben, voz, era o Caetano estilo... Veloso, mas Tim Maia é unânime. Pra todos, Lulu Santos eu amo, gosto muito. Acho que o Brasil é tão maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade antes de ontem de ser não somente o DJ, mas também cuidar de toda a curadoria musical do desfile de uma super brand aí do nosso mercado de moda que chama Letícia Manzan, né? A Manzan. Foi um mega desfile ali no Shopping JK Iguatemi, assinado pelo estilista da Anitta, que é o Daniel Ueda. E o conceito era Amazônia e Brasil, né? Assim, brasilidades. Então, né, mergulhei tão intensamente nesses últimos dias nesse universo nosso, na riqueza musical brasileira, que é impossível você não se apaixonar, né? Então você tem Rita Lee, Barão Vermelho, o próprio Frejá, que é um ícone, você tem Jorge Versilo, você tem... Nossa, enfim, aí a gente fica até amanhã. E todos eles encaixam na sua playlist? Todos eles encaixam, todos eles. Se tem algo que é um commodity, assim, não vou nem dizer commodity, vai, que eu estou diminuindo, vamos aumentar. Se tem uma riqueza, que o Brasil exporta para o mundo inteiro, e no mundo inteiro é aceita e é reconhecida a nossa música, né? Isso é muito então bom, cabe muito, assim, essa pegada de brasilidades, Trancoso, Caraíva, assim, tá... Nossa, esse mix, né, de uma música meio que baiana lounge, total, esse estilo um pouco Buena Vista Social Club trazido para o Brasil, você faz esse mix. E até esse lado, vou puxar a sardinha pro seu lado, né, esse lado carioca também, assim, essa coisa garota de Ipanema, bossa, nossa, isso é muito rico. Isso é gostoso. Funciona muito. Traz até leveza pra alma, você percebe que a música traz isso, né? A música é vibração. Total. E uma coisa que eu curti outro dia de um DJ, que eu esqueci o nome, é um garoto bem novo, acho que ele é brasileiro. Ele mistura música clássica com batidas de DJ. Olha, que legal. Pois é. Quem é ele? Será que é o Kush? Eu acho que sim. É o Kush. É um amigo meu. Ele faz esse mix. Eu acho isso demais. Ele pega uma música clássica, mistura com batida. Você percebe a diferença na pista. Até quando você sente, né, no corpo a diferença. Você acredita mesmo nisso, nessa energia da música? Muito, muito. E algo que eu faço muito nesse sentido é o efeito surpresa, né? O Fatboy Slim é um DJ que ama muito o Brasil, que foi esse DJ que me inspirou lá atrás com esse DVD dele. E ele ama muito o Brasil, sempre toca aqui, ele usa a camisa da seleção brasileira e tudo mais. E um dos primeiros shows que eu tive a oportunidade de... Eu já dividi o palco com ele. Ele já é um senhor, né? Por falar nisso. É um jovem senhor. Um jovem senhor. Ele já é das antigas. E um dos primeiros shows dele que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, do nada, ele parou a música e deu play em Garota de Ipanema e a galera, todo mundo amou, assim, esse efeito surpresa. Então eu gosto muito de trabalhar isso nos meus shows. E isso você teve por conta dos shows que você trabalhou ou é uma coisa natural que veio de você? Isso é natural, da minha história com a música, né? Com 4 anos eu comecei a dedilhar no piano, porque a casa da minha avó tinha um piano, então eu cresci brincando no piano. Com 7 eu comecei a fazer conservatório de música, com 8, 9
eu comecei a fazer violão, enfim, da minha vida inteira assim foi muito Legal. musical e muito diversificada, muito versátil, assim, eu nunca tive preconceito, nunca adotei o estilo música musical. tá com você, você gosta, isso é nato, né? Eu gosto e respeito, amo, admiro muito a beleza de cada estilo musical, Legal. né? Com exceção, evidentemente, de coisas que são muito pesadas, imorais e tudo mais. O resto eu abraço, entendeu? Gente, eu adorei esse bate-papo com você. Foi Quero legal. muito agradecer. Mas antes de terminar, um bate-bola. Quem é o Rafa? Como você se identifica? Uau, vamos lá. Quem é o Rafa? Gente, olhando para a câmera. O Rafa, ele é filho do Antônio e da Maria Aparecida, filho de Deus acima de tudo, servo e discípulo de Jesus Cristo e esposo da Michele, por último e não menos importante. Sou um DJ, um produtor musical, produtor de eventos e empresário muito envolvido com o meu mercado, com aquilo que eu faço. Faço isso de corpo, alma e espírito, com todo o meu coração, toda a minha dedicação e comprometido também com esse alargar de estacas do mercado, com essa elevação de régua, de padrão, de atendimento e de entrega mesmo para os nossos clientes. Então, daqui a pouco podemos dizer que vai ter uma mentoria sua? Vai rolar uma mentoria. Acho que falta isso no mercado. Vai. Uma mentoria para quem quer entrar no mercado. Isso que você está falando é mais uma confirmação, é um sinal, porque realmente chegou a hora de eu, até nesse meu comprometimento com o mercado, entregar isso aí para o pessoal. Rafa, muito obrigada. Obrigado prazer você ter vindo. Obrigada Foi mesmo. um prazer. Tá? Adorei o nosso bate-papo. Acho que precisamos ter mais outro bate-papo voltado para mentoria e como fazer desse mercado realmente algo rentável e colocar bons profissionais, né? Sim, então, o próximo Babi Inspira, a gente vai inspirar jovens a entrar no meio musical ou quem quer realmente fazer da carreira de DJ algo legal. Vambora. Obrigado, gente, obrigada. Babi. Obrigado, gente. Tchau, tchau.